E se o cristianismo original fosse muito maior do que o cânone permite? Cartas perdidas de Paulo, épicos militares de Israel e profecias censuradas? Prepare-se! Você está prestes a conhecer os livros que a história tentou apagar. A história oficial é apenas o que restou das chamas. Aqui buscamos a verdade. Se você não se contenta com respostas superficiais e quer resgatar a verdadeira herança da humanidade, o seu lugar é aqui. O vídeo de hoje vale seu joinha e sua inscrição. Portanto, clique no botão de inscrição e ative o sino. Não seja apenas um espectador da história, seja quem ajuda a decifrá-la. Bem-vindos ao nosso canal, As Epístolas Fantasmas e o Cristianismo em Formação. Se no Antigo Testamento o desaparecimento de livros está ligado à queda de impérios e à destruição de arquivos reais, no Novo Testamento o mistério é de natureza comunitária e logística. O cristianismo nasceu como um movimento de cartas, epístolas. No entanto, o que temos no cânone é apenas uma fração da correspondência apostólica. Este módulo disseca as cartas que foram lidas pelas primeiras comunidades, mas que a história permitiu que evaporassem. A Epístola 0 aos Coríntios, 1 Coríntios 5:9. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios não é a 1 Coríntios que temos na Bíblia. O apóstolo é explícito em 1 Coríntios 5:9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. A natureza da carta perdida. Para especialistas em Novo Testamento como Bart Ehrman, esta referência é a prova de que existiu uma Epístola 0. Paulo estava estabelecendo as primeiras fronteiras éticas da nova fé em uma metrópole cosmopolita e moralmente complexa como Corinto. O que perdemos? Perdemos a fase de fundação radical. A citação sugere que as instruções de Paulo foram tão severas que causaram mal-entendidos na igreja, tanto que ele precisa esclarecer em 1 Coríntios que não se referia aos descrentes do mundo, mas aos que se diziam irmãos e viviam no pecado. A perda teológica. Sem essa carta, perdemos o estágio inicial do pensamento paulino sobre a separação entre igreja e mundo. O mistério do desaparecimento. Por que a igreja de Corinto guardou a segunda e a terceira carta, 2 Coríntios, mas deixou a primeira sumir? A conclusão acadêmica é o fator de embaraço. É possível que a primeira carta fosse tão dura ou tão específica para um problema local vergonhoso que a comunidade optou por não reproduzi-la em larga escala. No século I, se uma carta não fosse copiada para outras igrejas, o papiro original apodrecia em poucas décadas. O enigma de Laodiceia. Colossenses 4:16. O versículo em Colossenses 4:16 contém uma ordem direta. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que vier de Laodiceia, lede a vós também. A busca pelo manuscrito perdido. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. O fato de Paulo ter escrito uma carta específica para eles sugere que havia instruções sobre como lidar com a riqueza e a autossuficiência. Temas que reaparecem de forma crítica no livro do Apocalipse. A polêmica das falsificações. O desejo de encontrar esta carta foi tão grande que, por volta do século IV, surgiu uma Epístola aos Laodicenses em latim. Ela consta em alguns manuscritos da Vulgata Latina e foi aceita por alguns setores da Igreja medieval. Contudo, a crítica textual moderna, liderada por nomes como Bruce Metzger, provou que se trata de um centão, um texto colado com frases de outras cartas de Paulo, principalmente Filipenses. A verdadeira carta a Laodiceia permanece um fantasma arqueológico. Teoria da identidade trocada. Uma vertente respeitada de especialistas, incluindo Adolf von Harnack, propõe que a Epístola aos Laodicenses não sumiu, mas mudou de nome. Eles argumentam que a nossa atual Epístola aos Efésios era, na verdade,
uma carta circular enviada a várias igrejas, incluindo Laodiceia. Marcião, um líder cristão do século II, referia-se a Efésios como aos laodicenses. Se essa teoria estiver correta, o mistério não é de perda física, mas de rotulagem histórica. A epístola prévia aos Efésios, Efésios 3:3. Em Efésios 3:3, Paulo escreve: Como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme antes vos escrevi resumidamente. O manual do mistério. Esta frase indica que, antes de escrever a densa carta aos Efésios, Paulo já havia enviado um resumo ou um tratado sobre o mistério de Cristo. A perda histórica. Este resumo seria a chave hermenêutica para entender toda a cristologia de Paulo. A visão dos estudiosos. Muitos acreditam que este texto era um catecismo primitivo. Paulo costumava enviar instruções básicas antes de se aprofundar em teologia pesada. O desaparecimento deste texto sugere que ele foi engolido pela carta maior e mais completa, Efésios, tornando o rascunho original obsoleto para os escribas da época. O livro das lembranças e as fontes dos evangelhos, Lucas 1:1-2. Embora não seja um livro citado com nome próprio, o prólogo de Lucas revela a existência de uma vasta biblioteca de registros perdidos sobre Jesus, visto que muitos houve que empreenderam ordenar a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. A fonte Q. Kelly. A maioria dos especialistas concorda que existiu um documento, chamado de Q, contendo apenas os ditos, logia, de Jesus, que serviu de base para Mateus e Lucas. Este documento desapareceu completamente. A perda do Jesus bruto. Ao perdermos esses muitos relatos, citados por Lucas, perdemos as diferentes facetas da vida de Jesus que não passaram pelo filtro teológico dos 4 evangelhos canônicos. Perdemos os detalhes cotidianos, as parábolas que não foram selecionadas e as memórias das testemunhas oculares que Lucas entrevistou pessoalmente. Por que essas epístolas e livros sumiram? A realidade técnica. O desaparecimento desses textos não foi um ato de vilania, mas uma consequência das condições materiais do século I e II. O suporte físico, papiro versus pergaminho. As cartas de Paulo foram escritas em papiro, um material feito de juncos do Egito. O papiro é extremamente sensível à umidade e ao manuseio. Para que um texto sobrevivesse por mais de 50 anos, ele precisava ser copiado constantemente. Se uma igreja recebesse uma carta e não fizesse cópias para distribuir, o original simplesmente morria com o uso. O custo da copiagem. Copiar uma carta de Paulo não era algo simples. Exigia um escriba profissional e materiais caros. As igrejas primitivas eram pobres. Elas investiam na cópia das cartas que consideravam universais. Cartas que tratavam de problemas muito locais, como a provável carta perdida a Laodiceia ou a Epístola 0 de Corinto, acabavam ficando no final da lista de prioridades. O processo de canonização, o filtro de seleção. Nos séculos III e IV, a Igreja começou a definir o que seria lido oficialmente na liturgia. O critério era a apostolicidade e a ortodoxia. Cartas que continham instruções que já haviam sido superadas ou que eram curtas demais foram gradualmente deixadas de lado. O desaparecimento aqui foi por negligência seletiva. Conclusão dos especialistas. O silêncio de 2026. A conclusão de especialistas como Raymond Brown e Bruce Metzger é que as fontes perdidas do Novo Testamento representam o andaime da Igreja. Uma vez que o edifício, o cânone, foi construído, os andaimes, as cartas de introdução, os resumos iniciais e as notas de campo foram descartados. Para o historiador moderno, o sumiço dessas obras é angustiante. Se tivéssemos a carta a Laodiceia, talvez entendêssemos melhor o choque entre fé e riqueza.
Se tivéssemos a fonte que, ouviríamos a voz de Jesus sem os comentários teológicos posteriores. O desaparecimento desses livros não é apenas uma perda de papel, mas uma perda de contexto. A Bíblia que temos é a voz dos vencedores da história textual. Os livros perdidos são o sussurro das comunidades que não tinham recursos para manter suas memórias vivas em papiro. A mecânica do esquecimento. Por que os livros sumiram? O desaparecimento dos livros citados na Bíblia não foi um evento único, mas um processo multifacetado que combina a fragilidade da matéria, a economia da antiguidade e a política da fé. Para o historiador e o arqueólogo, entender o porquê de um livro ter sumido é tão importante quanto o conteúdo que ele carregava. Este módulo disseca as forças invisíveis que atuaram como editores da história. A fragilidade da matéria, o papiro e o pergaminho. A primeira e mais implacável causa do sumiço é biológica e química. No período em que a maioria desses livros foi escrita, entre 1000 a.C. e 100 d.C., os suportes de escrita eram extremamente perecíveis. O ciclo de vida do papiro. A maioria das epístolas de Paulo e dos registros proféticos foi escrita em papiro, um material orgânico feito a partir da medula de um junco egípcio. O papiro é sensível à umidade, ao mofo e ao manuseio constante. Especialistas em papirologia afirmam que, em condições normais, fora das areias secas do Egito ou das cavernas de Qumran, um rolo de papiro durava entre 40 a 80 anos. O que isso significa na prática? Se uma obra como o Livro das Guerras do Senhor ou a Epístola aos Laodicenses não fosse copiada manualmente para um novo rolo a cada poucas décadas, ela simplesmente deixava de existir fisicamente. A Bíblia que temos hoje é uma corrente de cópias. Cada elo dessa corrente exigia um investimento massivo de tempo e dinheiro. Os livros que sumiram foram aqueles que, por algum motivo, tiveram sua corrente de cópias interrompida. A economia da cópia, o filtro da utilidade. Na antiguidade, não existia imprensa. Cada exemplar de um livro era produzido por um escriba. O custo de um rolo de pergaminho de alta qualidade e o salário de um escriba profissional para copiar um livro longo equivaleriam hoje a milhares de dólares. A seleção natural literária. As comunidades religiosas, sinagogas e igrejas primitivas eram os principais centros de preservação. Elas operavam sob uma economia de escassez. Elas precisavam escolher: copiamos este registro de impostos de Salomão ou copiamos a Torá? Copiamos a carta de Paulo sobre problemas administrativos em Laodiceia ou copiamos o Evangelho? A conclusão dos especialistas. Livros de natureza puramente histórica, como os Atos de Salomão, genealógica, como os de Ido, o Vidente, ou épica, como o livro de Jachar, perderam sua utilidade litúrgica. Uma vez que o reino de Israel caiu e as tribos foram dispersas, as genealogias detalhadas de Ido tornaram-se registros de um mundo que não existia mais. O resultado foi a morte por negligência econômica, o filtro da ortodoxia e a formação do cânone. O processo de canonização, a definição de quais livros são sagrados, agiu como um funil ideológico. Entre o século II e IV depois de Cristo, os líderes da Igreja e os rabinos do Grande Conselho precisavam definir uma identidade clara para suas comunidades. A supressão deliberada versus o esquecimento. Embora o termo censura seja forte, ele se aplica a alguns casos. Livros que continham visões teológicas que perderam a batalha das ideias foram ativamente desencorajados. O caso de Manassés. Ter um livro detalhado de orações de um rei que sacrificou filhos a ídolos era um problema para a narrativa de pureza do templo. O caso das epístolas de Paulo. Cartas que tratavam de temas que a igreja já havia resolvido ou que eram consideradas duras demais, como a primeira carta aos Coríntios, foram deixadas de fora das listas oficiais de leitura,
como o cânone muratoriano. A visão de Bart Ehrman. Ehrman argumenta que o que chamamos de Bíblia é a literatura dos vencedores. Os livros perdidos representam muitas vezes as vozes dissonantes, os profetas que não se alinharam perfeitamente com a centralização de Jerusalém ou de Roma. O sumiço, nestes casos, foi um ato de padronização doutrinária. Catástrofes históricas, o incêndio dos arquivos. Nem tudo foi negligência ou teologia, muito foi violência pura. 3 eventos principais funcionam como buracos negros, onde a literatura bíblica perdida foi incinerada. A invasão de Sisaque, 925 a.C. O faraó egípcio saqueou o templo e o palácio apenas 5 anos após a morte de Salomão. Registros administrativos, Atos de Salomão, foram provavelmente levados ou destruídos. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, 586 a.C. Este é o ponto de ruptura do Antigo Testamento. A Biblioteca Real e os arquivos do primeiro templo foram queimados. É aqui que o livro de Jachar e o livro das guerras do Senhor provavelmente tiveram seus últimos exemplares físicos destruídos. O cerco de Jerusalém por Tito, 70 d.C. A destruição do Segundo Templo pelos romanos eliminou registros genealógicos e cartas apostólicas que ainda não haviam sido amplamente distribuídas. Análise crítica. Para o historiador secular, a ausência de fragmentos desses nomes em Qumran ou em outros sítios arqueológicos é um desafio. No entanto, estudiosos como Hugh Nibley apontam que a prática de limpar os registros de profetas indesejados era comum no Antigo Oriente Médio. O sumiço aqui seria um exemplo de expurgo político-religioso. Conclusão geral. A Bíblia como um mapa de ruínas. Ao final desta pesquisa densa, a conclusão dos maiores especialistas em crítica textual e arqueologia bíblica, Metzger, Ehrman, Cross, Alter, é unânime. A Bíblia que temos não é a biblioteca completa da revelação, mas o resíduo sobrevivente de uma cultura literária vastíssima. Os mistérios que permanecem. Por que os autores bíblicos citariam fontes que Deus, na visão teológica, permitiria que sumissem? Estariam esses livros escondidos em alguma caverna ainda não descoberta, como os manuscritos do Mar Morto? O desaparecimento desses livros transformou a Bíblia em um mapa de ruínas. Cada citação de uma fonte perdida é como uma porta que se abre para um corredor vazio. Para o produtor de conteúdo e para o estudioso, o valor dessas obras não está no que elas dizem, pois não podemos lê-las, mas no que elas revelam sobre o silêncio. Elas provam que a fé e a história foram construídas sobre um mar de textos que a poeira e o fogo consumiram, restando-nos apenas a tarefa de decifrar as sombras que eles projetaram nas páginas que restaram. O cânone pode estar fechado, mas a busca pela verdade continua. Inscreva-se para não ser o último a saber o que a história tentou esconder. O próximo segredo já está sendo decifrado. Até lá!